Fala pessoal, bem-vindo de volta ao canal Guia do Saneamento. Aqui quem está falando é o professor Thiago Belli e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o aproveitamento de resíduos para a geração de energia elétrica. O vídeo vai estar focado então, pessoal, no aproveitamento de resíduos da indústria cervejeira e também dos resíduos gerados no setor sucroenergético, aquelas indústrias voltadas à produção de açúcar e de álcool. E aí, para nortear essa nossa conversa, pessoal, eu vou utilizar aqui uma nota técnica das Organizações das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, que abordou esses dois temas recentemente, inclusive uma publicação do ano aqui de 2022. E de acordo com essa nota técnica, pessoal, a produção de cerveja gera grande quantidade de resíduos, mas sobretudo o bagaço de malte e a levedura. Ao passo que lá no setor sucroenergético, os principais resíduos são o bagaço da cana-de-açúcar, a torta de filtro e a vinhaça. Então a ideia do vídeo é pegar todos esses resíduos e submeter a um processo de digestão anaeróbia. A gente já viu aqui no canal que o processo de digestão anaeróbia resulta no quê? Na produção de biogás. O biogás, por sua vez, tem metano, e esse é um gás de combustão, né, pessoal, que pode, então, ser queimado para a geração de energia elétrica, uma microturbina ou nos motogeradores. O interessante é que essa nota técnica traz para a gente, especificamente, quanto que geraria de biogás ou de metano para cada um desses tipos de resíduo que eu comentei agora. Por exemplo, quantos metros cúbicos de metano são gerados a partir do processamento de 1 metro cúbico de vinhaça? Ou então, a partir do processamento de 1 tonelada de cana-de-açúcar, qual seria o potencial de geração em quilowatt-hora de energia elétrica caso todo esse resíduo aí do setor suco-alcooeiro fosse digerido anaerobiamente para gerar o nosso biogás, o nosso metano? Então veja que são perguntas interessantes aí se você está pensando em fazer um aproveitamento energético desse material. Ou é simplesmente curioso, né, buscando fontes alternativas aí para diversificar a matriz energética, é muito importante saber qual vai ser o resultado final disso, né? Quanto de biogás, quanto de metano que eu espero produzir a partir desses resíduos que tem sim uma grande quantidade de energia química armazenada que pode ser convertida e gerar também energia elétrica, né? Então a ideia do vídeo, pessoal, é explorar todos esses aspectos vinculados, primeiro, ao processo produtivo da cerveja, ao processo produtivo do álcool, do açúcar, e depois como é que gera esse resíduo, qual é o volume e quanto então que a gente espera gerar de metano, de biogás a partir desse material. Então me acompanha nesse vídeo que eu trouxe um material interessante para responder essas questões que a gente está debatendo aqui. A cerveja é uma das bebidas alcoólicas mais consumidas do mundo. No Brasil, essa realidade não é diferente, sendo que, em média, cada brasileiro consome por mês 6 litros de cerveja. Tal consumo coloca o Brasil na 3ª posição mundial no ranking do consumo de cerveja, ficando atrás somente de China e dos Estados Unidos. Mundialmente, o Brasil também ocupa a 3ª posição como o maior produtor de cerveja, ficando atrás novamente dos chineses e americanos. Nos estados da região sul, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, operam 43% das cervejarias do Brasil, o que evidencia a alta representatividade da região para o setor cervejeiro. Só no ano de 2019 foram registradas 329 unidades produtoras no país, totalizando 1.209 cervejarias em operação atualmente. Para a produção dessa queridinha nacional, são necessários 2 ingredientes básicos, o lúpulo e o malte. Juntam-se esses 2 ingredientes, a água e a levedura. Após vários processos como moagem do malte, cozimento, filtragem, fervura, fermentação e maturação, a cerveja está pronta para ser engarrafada e posteriormente, claro, apreciada. Contudo, como qualquer processo produtivo, temos a geração de resíduos e efluentes nesse processo. Estima-se que para cada litro de cerveja produzido são gerados de 2 a 6 litros de efluentes, além de outros resíduos como bagaço de malte e leveduras. Esses números evidenciam que o setor cervejeiro é um segmento que gera uma grande quantidade de resíduos e efluentes, que devem, claro, ser tratados adequadamente. Considerando a boa biodegradabilidade desse material residual, uma das possíveis técnicas para o seu tratamento é a digestão anaeróbia, que além de minimizar a carga poluidora de rejeitos, viabiliza a produção de biogás. A digestão anaeróbia pode ser entendida como um processo de biodegradação da matéria orgânica presente nesses resíduos e efluentes, que é feita por micro-organismos anaeróbios e que resulta na produção do biogás. O biogás é uma mistura de dióxido de carbono e metano, que pode ser coletado, armazenado e, por ser um gás de combustão,
pode ser queimado para a geração de energia. O processo de produção de biogás pode ser feito nos biodigestores, um reator biológico em que atuam os micro-organismos anaeróbios convertendo a matéria orgânica em biogás. Uma recente nota técnica publicada pela Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial trouxe números importantes sobre a geração do biogás a partir dos resíduos gerados no setor cervejeiro. Segundo a nota técnica em questão, estima-se a produção de 148,5 metros cúbicos de biogás por tonelada de levedura e 129,8 metros cúbicos de biogás por tonelada de bagaço de malte. Considerando o percentual de metano no biogás, a levedura foi capaz de gerar um volume de 94,7 metros cúbicos de metano por tonelada de substrato, enquanto que o bagaço de malte, esse número foi de 73,9 metros cúbicos de metano por tonelada de substrato. Tais volumes de metano seriam correspondentes a 308 kWh para a levedura e 269 kWh para o bagaço de malte. Essa quantidade de energia poderia reduzir o consumo de energia elétrica na cervejaria, ou ainda diminuir o consumo de combustíveis fósseis, como diesel, gasolina, a partir da substituição pelo biometano. Considerando o biometano produzido a partir de 1 tonelada de levedura e bagaço de malte, seria possível percorrer aproximadamente 2.400 km com um veículo leve. Para o sul do Brasil, a indústria cervejeira possui um potencial de produção de 74,4 milhões de metros cúbicos por ano de biometano, um volume suficiente para substituir 65 milhões de litros de diesel ou ainda percorrer uma distância de 156,3 milhões de quilômetros com um caminhão movido a biometano. Esses números nos mostram, então, que a utilização da digestão anaeróbia de resíduos e de efluentes no setor cervejeiro torna-se promissora frente à oportunidade energética atrelada ao biogás e seus benefícios ambientais. Outro segmento no Brasil que apresenta grande potencialidade para a geração de energia a partir do biogás é o setor sucroenergético. No Brasil, a cana-de-açúcar é então utilizada para a produção de açúcar e produção de etanol, a depender das condições de oferta e demanda do mercado. Dados de 2019 colocavam o Brasil como o segundo maior produtor mundial de etanol, representando quase 30% da produção global, atrás apenas dos Estados Unidos, que detinha na ocasião 54% da produção mundial. O segmento é conhecido também por gerar grande quantidade de resíduos e efluentes, como o bagaço de cana-de-açúcar, a vinhaça e a torta de filtro. O bagaço é produzido no início do processo de moagem de cana. Esse resíduo acaba sendo normalmente utilizado na própria usina como combustível para a geração de energia. A torta de filtro é um resíduo de alta carga orgânica que é gerado na etapa de clarificação do mosto logo após a moagem da cana. Nas usinas, a torta de filtro tem sido utilizada como fertilizante após compostagem e mistura com cinzas das caldeiras. A vinhaça, por sua vez, é gerada na etapa de destilação na produção de etanol, com um volume de aproximadamente 10 litros para cada litro de etanol produzido. No Brasil, esse efluente, a vinhaça, ela acaba sendo comumente utilizada na fertirrigação dos canaviais. Tal como os resíduos e efluentes da indústria cervejeira, os resíduos gerados no setor sucroenergético também são ricos em matéria orgânica e, portanto, biodegradáveis. Então, o tratamento desses resíduos via digestão anaeróbia também se torna uma alternativa de grande importância para a geração de biogás. Estima-se que se todos os resíduos gerados no setor sucroenergético brasileiro fossem submetidos ao processo de digestão anaeróbia, um total de 39,8 bilhões de metros cúbicos de biogás por ano seriam produzidos. A título de comparação, atualmente são gerados apenas 135 milhões de metros cúbicos de biogás por ano, ou seja, aproveita-se apenas 0,3% do potencial nacional nessas usinas. Apesar dos desafios técnicos e mercadológicos ainda existentes, prevê-se para o ano 2029 um crescimento considerável na produção de biogás a partir de resíduos do setor sucroenergético, considerando principalmente a vinhaça e a torta de filtro. Nessa projeção, os especialistas estimam uma geração de 7,2 bilhões de metros cúbicos de biogás em 2029, o que representaria 3,9 bilhões de metros cúbicos de biometano. Para se alcançar esse quantitativo, estima-se que pelo menos 200 usinas de processamento de cana-de-açúcar passem a produzir biogás em seus processos até o ano de 2029. E para enriquecer essa nossa discussão, vamos tomar por base essa segunda nota técnica publicada pela Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, abordando agora, claro, o setor sucroenergético.
Segundo a nota técnica, o bagaço de cana-de-açúcar e a torta de filtro produziriam maiores quantitativos de biogás e, consequentemente, de metano quando submetidos à digestão anaeróbia. Contudo, a presença de lignocelulose no bagaço e na torta de filtro pode exigir pré-tratamento específico para o aproveitamento em biodigestores, o que pode impactar significativamente nos custos de investimento de plantas de biogás. Assim, devido à elevada umidade e ausência de lignina, a produção de biogás a partir de vinhaça seria mais simples e rápida se comparado com o bagaço e com a torta de filtro. Ainda segundo a nota técnica, o processamento de 1 tonelada de cana-de-açúcar geraria 850 litros de vinhaça, 30 kg de torta de filtro e 250 kg de bagaço, o que por sua vez, quando submetido ao processo de digestão anaeróbia, poderia gerar 10,8 m3 de biogás a partir da vinhaça, 2,3 m3 de biogás a partir da torta de filtro e 49,4 m3 de biogás a partir do bagaço gerado. A somatória desses valores daria um potencial de 62,5 m3 de biogás para cada tonelada de cana-de-açúcar processada, o equivalente a 129 kWh em termos energéticos. Diante desse cenário, entendemos que o setor sucroenergético apresenta potencial para se tornar um dos maiores produtores de biogás do Brasil. Isso traria uma série de benefícios e oportunidades, como uma diversificação da matriz energética brasileira, uma redução no custo operacional das usinas devido a uma menor dependência do óleo diesel e a possibilidade de emissão de crédito de carbono. Então, para finalizar essa nossa conversa, a gente pode concluir que a biodigestão anaeróbia de resíduos orgânicos, tal como aqueles gerados nas cervejarias e no setor sucroenergético que discutimos hoje, ela pode ser encarada como uma alternativa interessante para a produção de biogás visando fins energéticos, sobretudo no Brasil, em que as condições climáticas de temperatura são favoráveis à digestão anaeróbia. Além disso, o aproveitamento do biogás ajuda a diminuir a dependência de combustíveis fósseis, apontado como um responsável por acentuar o processo de aquecimento global. Mas claro que não apenas os resíduos de cervejarias e usinas de álcool podem ser fontes para a geração de biogás. Diversas outras atividades também apresentam esse potencial. O próprio esgoto sanitário, que tanto conversamos aqui no canal, pode também ser submetido ao processo de digestão anaeróbia, visando o aproveitamento de biogás. O lodo de estações de tratamento de esgoto também é um outro exemplo. Bem, te convido então a deixar aqui nos comentários que outro tipo de resíduo orgânico poderia ser encaminhado ao processo de digestão anaeróbia com vista à produção de metano. Combinado então, pessoal? Para você que me acompanhou até aqui, fica o meu agradecimento e até o nosso próximo vídeo.